Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui o F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre São Paulo, mais ali sobre Zubeldia. Ontem levou mais um cartão amarelo, está suspenso para o jogo contra o Palmeiras no Brasileiro. Vamos acompanhar aqui na repercussão o Zé Elias saindo em defesa do Zubeldia. Para muitos, né? Alguns cartões ali exagerados da arbitragem, mas vamos ver aqui o que a mídia está falando aí sobre o treinador do São Paulo. Créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo, galera. Nunca imaginei que chegaria esse momento. O amarelo do Zubeldia Esse foi injusto. Complete a frase, Rodrigo Bueno. Põe aí o lance. O amarelo do Zubeldia. Porque ele tomou cartão amarelo. Dessa vez... Ele saiu da área técnica. Tem uma imagem que eu já vi aqui... que o Zubeldia está na área técnica, o técnico do Dragão está fora da área técnica. Muito fora da área. Muito fora da área. O quarto árbitro ali, que em tese fica regulando esse negócio, tá, o Zé Regrinha ali. Fiscal. Pisou Cagueta, fora ali, não sei o que tal. Olha lá, pisou fora. Olha lá, aí vai, entendeu? E o técnico do Dragão, ele tá quase dentro do campo. Tá fora, passando orientação. Por que só? Foi o que eu falei no jogo anterior, que é a classificação contra o Goiás, fora de casa, que teve uma invasão generalizada. Todo mundo quebrou o pau ali, confusão. 50 pessoas entraram dentro do campo. O único cara que tomou o amarelo por invasão foi o Zubeldia, que eu chamo de rebeldia. Ele, de fato, é explosivo, intenso. Já falei que eu acho que é estratégia e tática dele. Mas, de fato, ele está sendo perseguido agora. Já tem a fama... Então os caras já vão lá, já vão de olho nele. Qualquer chilique ali, ou um pezinho fora da área, já vão lá. Tá sendo marcado. Só tem que bater palmas pro árbitro, porque é o mesmo árbitro que deu um cartão amarelo pro Luciano lá no jogo contra o Fortaleza, o Luciano sentado, reclamou e tal. E ele saiu lá do outro lado. Era o mesmo quarto árbitro? Não sei se é o mesmo quarto árbitro, mas ele saiu lá do outro lado do campo, ele veio até ele parou o jogo, ele parou na frente do Luciano e ficou esperando o Luciano sair. Ele ficou esperando o Luciano sair para poder mostrar toda a sua volúpia, né? Todo seu desejo de dar cartão pro Luciano. E a mesma coisa ontem aí. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. O Bubu, quando fala sobre o treinador do Dragão, e é verdade, tem imagens na internet. Tem imagens na internet claríssimas, o treinador saindo, né, fazendo o Humberto, né? Orientando, fazendo gestos para os seus jogadores e tal. Não existe nenhuma reclamação, há um exagero, sabe? É uma arrogância, uma prepotência dos árbitros em determinados momentos que não tem necessidade alguma. Eu pergunto, o Zubeldia deu 2 passos para fora da zona, né, que delimita o lugar onde os treinadores podem andar. O que mudou o jogo? Fala para mim. O que mudou o jogo? Se ele tivesse saído, reclamado, feito vários gestos, chutado, né, o microfone, protestando contra a arbitragem, você poderia até entender. Dá até para entender. Beleza. Mas ele não fez nada. Os árbitros estão exagerando. O quarto árbitro está querendo se justificar muito a premiação que ele ganha. Ou seja, você acha que tem a marcação de fato? Tem, não acho que tem a marcação. É muito mais fácil você dar cartão. Como é que é aquela história, Zé, do vestiário que o cara chamava? Eu vou dar um exemplo. Eu estava no túnel do Pacaembu, e assim, você tem o túnel do Pacaembu visitante, aí tem o gol, né? Sim. Tem o túnel do visitante. Isso. Aí tem o túnel da casa e tem o túnel do árbitro. Que é o do meio ali. Isso, e normalmente às vezes o Corinthians saía junto com o árbitro, né? Então a parede é vazada. E o árbitro falava assim, Zé, você tá hoje aí, você tá jogando, é titular? Eu falei, tô. O cara falou assim, então é hoje que eu vou te expulsar. Se prepara antes do jogo. Da mesma forma que os jogadores se preparam para o jogo, que eles recebem informações do seu treinador em relação à parte tática, à parte técnica, adversário, árbitro, os árbitros também se preparam para o jogo. Esse árbitro já é o segundo jogo do São Paulo que ele dá esse tipo de cartão. Primeiro com o Luciano e agora com o Zubeldia. Sem necessidade alguma, mano. Sem necessidade alguma. O quarto árbitro precisa mais se preocupar com realmente as coisas que de fato são importantes, entendeu? Você sair um passo, sair 2, às vezes você nem percebe que você está dando instruções, você não está xingando, você não está... Diferente do que ele tá fez olhando. Em outros jogos. Mas isso fala muito do despreparo que é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira não tem preparo nenhum. Mental, físico, nada. A gente vê muitos árbitros que não conseguem
acompanhar a jogada, árbitros que não têm critério, ou que têm critério num jogo, no outro jogo já muda de critério, porque a opinião pública, a opinião de... Não tem. E começa lá da cadeia de cima, né? De quem manda na arbitragem, vai descendo, vai ficando pior. Então, assim, ninguém faz nada para melhorar isso. Ninguém senta numa coletiva, e aí eu vou elogiar o presidente do Fluminense, que eu acho que foi a coletiva um pouco mais... num tom um pouco mais lúcido, mesmo ele falando que o árbitro tem que se aposentar, mas é mais lúcido no sentido de se investe milhões e o que se faz pela arbitragem tem que profissionalizar, tem que melhorar. Talvez o tom dele tenha sido um pouquinho diferente de outros que a gente está acostumado, mas assim, ninguém senta para falar disso. Ninguém senta para falar de um calendário insano. Não tem interesse nenhum. Ninguém tem porque interesse isso, hein, Pedro? Porque você tem uma frase muito legal sobre isso, que é a do choro... Como é que é o choro antecipado? É a reclamação de garantia, o choro de garantia. Choro de garantia. Tem outras frases você que pode fazer em casa. Da culpa? Culpa. Bola. Quando ele trata desses temas, culpa, bola e tal, ele tem frases mais clássicas. Mas essa do choro de garantia é muito boa. O choro de garantia é isso. Você chora hoje para garantir o benefício na próxima rodada. Não é o choro de melhoria, que eu quero melhorar o futebol brasileiro. É o choro de garantia. Você grita hoje para na próxima rodada, pelo menos, você pressionar a arbitragem. Entendeu? Você falou, é só acompanhar. Eu reclamo hoje, aí na próxima o árbitro já entra um pouco mais pressionado, aí na outra semana eu acabo prejudicado. Então vai só virando ali. O meu problema é com a expulsão do Zubeldia. Eu não teria problema nenhum com a expulsão com o cartão do Zubeldia, desculpa, o cartão amarelo, que suspendeu ele do Clássico. Eu não teria problema nenhum se a gente sentasse aqui e falasse, olha, isso aqui agora é uma regra. Em todo o campeonato brasileiro, até para, delimitar ali, colocar a ordem no pedaço, pisou fora da área, cartão. Eu acho que não é exatamente isso. Se a gente parar para olhar, todos eles, ontem se você parar para pegar uma câmera aberta ontem, o Abel sai da área, o Tite sai da área. Se você pegar o Fluminense, o Mano vai sair da área, o Rafael Paiva vai sair da área, o Renato Gaúcho sai da área, o técnico do Atlético Goianiense ele vai sair muito da área técnica para reclamar também. Mas aí o que me parece é aquilo, o Zubeldia deve ter reclamado alguma coisa, porque é um cartão direcionado pelo quarto árbitro. Então o cara já estava ali praticamente esperando um motivo para sinalizar um cartão. Se ele falou alguma coisa, se ele reclamou, aí eu acho que sim. Ontem eu acho que ele talvez tenha levado um pouco da culpa, né? O Bubu até brinca da rebeldia. Isso. Eu acho que é diferente do último jogo. O último jogo foi muito claro, no meio da confusão, poderia ter distribuído cartões para outros. Ficou só para ele ali, porque deu um bico no microfone, invadiu. Tudo bem. Você poderia justificar que não se puniu mais gente, mas tinha um motivo para puni-lo. Ontem, porque ele deu um passinho ali para fora da área técnica, não é também falar, não, tem que pisar, não pode pisar fora, tem que pisar, tudo bem, mas qual o critério? Como é que você administra isso? E a gente sabe como é que você administra. Jogo grande, primeira reclamação, você vai lá, professor, aqui... Tem árbitro até que gosta de parar o jogo, vai lá andando, gesticula, até para sinalizar. Tem um treinador que vira e fala pro quarto árbitro, dá um toque nele. Na segunda eu vou... Você sai correndo, tira um cartão que você fica, sabe? Não é o padrão. O que me incomoda não é o cartão em si. É que na semana que vem alguém vai pisar fora da área técnica e não vai tomar uma. Então, mas vai ter uma coisa interessante agora. O próximo jogo de São Paulo é internacional, árbitro estrangeiro, que acho que é muito mais permissivo. Na Libertadores, o cara não vai ficar distribuindo cartões expulsando o treinador porque ele pisou fora da área técnica. E assim, ele já tinha, eu falei aqui, quando ele foi contratado pelo São Paulo, ele já tem um histórico de ser, né, pavio curto, explosivo, intenso, de participar do jogo e tal. Só que eu duvido que agora, no jogo São Paulo da Libertadores, vai ter o mesmo tratamento. Não. Né? O árbitro certamente vai tolerar muito mais coisa, só se ele fizer uma pataquada muito grande para ser expulso. Não, só se ele entrar no campo. O jogo da volta no Morumbi que ele participa, ele vai lá comemorar com a torcida gol, vai não sei o que e tal. Acho que o árbitro não vai nem ligar, cara. Não mudou nada no jogo. Bubu, sabe que você pediu... Isso não a gente muda falou de uma imagem aqui nos bastidores sobre o Zubeldia e o... O Zubeldia dá um abraço no quarto árbitro. Olha lá. Olha lá, ó. Não sei se aparece aí, ó. Olha lá. Isso aí... Aí ele fala assim, professor, ele me abraçou aqui, ó. É isso que a gente brinca, a gente tá falando, né, algumas vezes em tom um pouco mais leve. Mas tá parecendo quinta série, a professora vai... Precisa sair? O F90? Não. O F90 já tá consagrado como o quarto árbitro. Parece que você não é quinta série. O quarto árbitro, porque a professora tá lá cuidando de outra coisa na sala, ou não tá prestando atenção, ou precisou sair pra falar com a diretora. Aí fica ali o aluno cagueta. Ele recebe o aval ali pra anotar quem tá conversando. Tinha um monte.
Catuaba tem sido isso, né? Agora vamos falar de Vasco da Gama, Pedro Ivo. O Vasco da Gama fez um gol e aí uma reclamação danada do primeiro gol do Vasco, não foi isso? Esses últimos 2 gols do São Paulo foram 2 cruzamentos do Rato. Um o Caleri fez, ontem o André Silva fez. É aquele jogo, Arnaldo, que você é um fã do 1-0 perfeito, né? Você faz 1-0, jogando com o time reserva e se aproxima dos rivais. Suficiente, fez o São Paulo já pensando no meio da semana e com algumas boas coisas, né? O André Silva jogou bem, outros caras jogaram bem, o Jandrei salvou uma bola no final, e aí? Rato mais magrinho, parece. Rato mais magro, jogando bem. Parece, mas... Teve a estreia do Marcos Antônio, né? A quase estreia do Sabino, o primeiro jogo do Sabino no Gostei do Marcos Antônio, hein? O Marcos Antônio tem qualidade, é um jogador, participa do gol do São Paulo, fazendo a virada de jogo. São Paulo teve o Lisieiro de primeiro volante, porque não tem outro primeiro volante. Ele que armou esse contra-ataque agora, que dá o passe aí? Marcos Antônio. Foi ele, né? O Marcos Antônio para o Michel para o Nestor. O Nestor, acho que o Nestor, o capitão do time, não aproveitou a chance, porque ele talvez tenha sido o jogador que mais errou na partida. A decisão de poupar um time inteiro, ela não é muito simples. Agora, eu acho ela mais acertada do que se mesclar. É a minha visão. Por quê? Porque você tem, pelo menos, não foi o caso especificamente do São Paulo, pelo menos a oportunidade de treinar esse time uma ou duas sessões. E você tem alguns encaixes que ontem aconteceram. Lisieiro, Marcos Antônio, Michel Araújo, Patrick, Moreira e Rato, enfim. Agora, ela não é simples de se tomar, ainda mais quando você vai jogar em casa para quase 50 mil pessoas. Você não avisa o torcedor que você vai jogar sem ninguém. Dia dos Pais e tal. A gente estava lá, começa a sair a escalação do São Paulo. Um olhar para o outro, o filho, o pai tentando explicar para o filho e para a filha quem eram aqueles sujeitos. Não tem ninguém. Né? E gerou assim uma... Né? E não é simples também. Por isso, muitas vezes o técnico, quando está no começo do trabalho, ele evita. Mas eu acho que era o momento de arriscar, inclusive, com o torcedor. E acho que aí o Zubeldia, para fazer isso, você já nota que ele conta com a anuência do torcedor. Aí já é um outro capítulo que a gente vai falar do cartão que ele tomou e como o São Paulo está encarando isso. São Paulo, torcida, direção e tudo mais. E é necessário, às vezes, se arriscar para ganhar jogadores ao longo da frente tripla. O São Paulo está na frente tripla. Né? Correu o risco. Não fez o segundo gol, aí você fica com um gol só de diferença, toma algum contra-ataque, tomou um contra-ataque, quase tomou o gol de empate na última bola, faz parte, mas não tomou, ganhou o jogo obrigatório. Né? E está na mesma campanha do Palmeiras no Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil e vai começar um confronto contra o Nacional, duríssimo confronto Nacional a partir de quinta-feira. O ano do São Paulo é melhor que o do Palmeiras até aqui. Tem a Supercopa. Campeão paulista. Bom, tudo bem. Sei lá, acho que é parelho, só que o São Paulo está classificado na Copa do Brasil, o Palmeiras está eliminado. Né? E acho que, assim, com a janela pequena, sem uma contratação só, tal, e acho que e com poucas lesões musculares, ontem de novo sem lesão, o Zubeldia tem conseguido, além de rodar um pouco o time e dar um padrão, o São Paulo de novo jogou no padrão 4-2-4, vai guardando as proporções, mas jogadores com características diferentes, ele tem conseguido dar... O São Paulo não tem apresentado o que o Flamengo tem apresentado, mesmo com os jogos titulares, fadiga, não tem apresentado isso. E ontem, o que aconteceu foram câimbras com alguns jogadores que não jogaram há muito tempo, mas sem lesão. Agora, é aquilo, talvez preservando nesse jogo, ele possa ter alguma possibilidade de jogar quinta, domingo, de novo às 4 da tarde, quinta. 2 jogos com o Nacional e o Palmeiras no meio. Mas ele não estará presente, né? Como o Vessone antecipava, ele tomou o 3º cartão contra o Atlético Goianiense numa situação um pouco mais polêmica, né? Que a gente pode discutir. Desta forma, ele fica ausente de novo. Dessa vez a direção do São Paulo reclamou depois do jogo. Existiu uma conversa com o Zubeldia depois do jogo com o Goiás, quando ele não deu entrevista, quando ele foi expulso pós-jogo. E mesmo assim, ele tomou o cartão amarelo. Com a torcida, vai acontecendo aos poucos o que aconteceu com o Abel no Palmeiras. Embora eu não goste de comparar os dois
personagens. O Zubeldia já supera o Abel em cartão, mas vai acontecendo a questão da conexão do torcedor com o treinador. Agora, que ele já está marcado, e se ele não mudar radicalmente algumas atitudes, ele vai tomar cartão em todas as partidas, como aconteceu no jogo de ontem, sem ter feito muita coisa relevante para ser advertido. A gente tem a imagem dele aí, ele foi advertido por reclamação ontem, né? Isso. Primeiro estava uma discussão se era por ficar fora da linha, aí alguém postou isso aí. Esse aqui tomou amarelo, o torcedor que tirou a foto, né? O técnico do Atlético Goianiense fora, muito fora da área ali, com o árbitro, o quarto árbitro de frente, enfim, não tomou cartão em nenhum momento e ficou bem mais tempo do que o Zubeldia fora da área técnica. Eu estava lá, a gente estava lá e eu reparei nisso, mas o fato é que, olha lá, o Zubeldia toma lá o cartão, tá fora do jogo contra o Palmeiras, Massa. Tudo certo, ganhou 1-0 com o time reserva, mas o Zubeldia, para variar, tá fora de novo. Cara, assim, é até desanima, Nesse lance, né? Massa, só para te dizer, aconteceu o seguinte, nesse lance, né? O time do São Paulo, lá no gol, olha lá, o árbitro tá voltando lá para lá, né? Reclama de uma falta clara do zagueiro do Atlético Goianiense no Lisieiro, o árbitro deixa seguir, o Atlético Goianiense tem uma finalização perigosa. Os jogadores de São Paulo cercam o árbitro, Lisieiro e outros. E aí discutem, pressionam. Foi a vez que o jogo foi completamente tranquilo, não tinha nenhum cartão no jogo, nesse jogo. Não tinha nada acontecendo, não aconteceu. O árbitro não deu cartão para nenhum desses jogadores do bolo do São Paulo, saiu imediatamente, provavelmente avisado pelo quarto árbitro. E acho que os quartos árbitros estão fazendo isso. O que o Abel fala do VAR, quem avisa o VAR do gesto obsceno do Abel é o quarto árbitro. Foi para ele que foi feito. O quarto árbitro, ele está também, via orientação, imagino, no cinema como fiscal de treinador. E aí, se o Zubeldia falou X, ele vai tomar o cartão amarelo. Não é porque ele pisou fora 1 milímetro da zona. Ele tomou o cartão amarelo por reclamação, o único cartão amarelo da primeira etapa. Evidentemente, não só os jogadores do São Paulo, os jogadores do Atlético, do Humberto Louser, também técnico do Atlético, reclamaram dos critérios de arbitragem da arbitragem, mas só ele tomou o cartão amarelo. Por que será? Porque, de fato, ele tem feito, ele já está na mente, como diria Vessone, da comissão de arbitragem, por culpa dele, por responsabilidade dele. Então ele tem que fazer algo para mudar. É o que diz o Celso aqui. Ontem ficou claro que o Zubeldia está marcado, por culpa dele. E naquele grupo de zap que todo mundo tem, né? E os árbitros têm, acho que o dele deve ser o nome já do grupo, sabe? Arbitragem. Deve ser o nome do grupo. Mas só quero lembrar uma coisa também. Se ele tomou o terceiro ontem, é porque já tinha 2. Sim. Senão não seria o terceiro. Ele não estaria cumprindo contra o Palmeiras. Então, se o de ontem foi exagerado, e me parece pelo relato de vocês, que realmente várias imagens, tá claro, né? O Edu Afonso fez uma reportagem bacana, porque ficou em cima dele, e aí mostrou que ele, assim, tem momentos só, mas perto do outro, que também fazia pra caramba. Tá claro ontem. Essa que é a questão. Eu acho que ontem tá claro o exagero. Mas ele tinha outros 2. Sim. Então aí tá suspenso. Tinha corrido. É a arbitragem vingativa. Eu passei botar a mão no celular do jornalista e mostrar a genitália. O Abel chutou o microfone, chutou o copo d'água e reclama veementemente de lances na qual ele acha que o Palmeiras foi prejudicado. Certo? Certo. Então, o que eu sempre pedi era que se tivesse uma verdadeira simetria. Que todos fossem punidos e advertidos como o Abel foi ou vinha sendo naquela fase mais aguda dele. Porque o tratamento com outros árbitros, o tratamento com técnicos brasileiros ou outros técnicos, vocês se lembram do Jorginho? Quem? O Jorginho, técnico. Sim, Jorginho. Então, o comportamento, o olhar para cima da classe de técnicos, depois da classe de árbitros, foi toda CBF, inclusive, para cima do Abel. Agora, acho que o Zubeldia vai ter um pouco mais de liberdade, porque ele não vai encontrar classe de técnicos, CBF, essa bolha o Abel já criou, já furou, já estourou.
mas ele vai encontrar a vingança, a forma vingativa como os árbitros veem o jogo de futebol. E só vai melhorar com o tempo e vai piorar um pouco quando ele ganhar e vai depois piora quando ele ganha, porque aí vem a mídia, parte da mídia mal intencionada que vai pegar isso como fato, né? Pô, treinador, você quer... esse tipo de crítica, mas depois melhora porque ele vai se ambientar mais com os árbitros, vai participar de eventos com os árbitros, aí a relação vai ficando mais brasileira, mais abrasileirada. Nesse momento é tudo normal o que está acontecendo, a torcida do São Paulo já está apaixonada por ele, a torcida do São Paulo acha que ele defende o São Paulo em campo, a torcida vai passar pano o tempo todo para o comportamento dele, e nós é que vamos apanhar, né? Quando a gente fizer uma ou outra crítica a ele por comportamento inadequado. E o que aconteceu ontem merecia o cartão, e o outro, né? Essa falta de, esse olhar enviesado, essa falta de critério vai perseguir o Zubeldia daqui para frente. Vai levar um tempo agora, porque é igual maré, né, cara? A não ser que seja um tsunami, mas a maré vai subindo aos poucos, né? E ela também baixa aos poucos. Então, a questão do Zubeldia vai ter que ser administrada internamente pela direção, ele vai ter que ser punido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva de certa forma, ele vai encontrar um pouco mais de amparo, porque os técnicos brasileiros se comportam são tão mal educados quanto ele, né, quanto o Abel, como qualquer outro, a não ser o Vojvoda, que tem um estilo completamente diferente, né? Ele é um técnico, talvez a pressão seja um pouco menor, entendeu? A coisa menos holofote. Exato. Enfim, pode ser, não dá para julgar sem haver, né? Acontecer. Mas, cara, o que ele está passando aí é meio normal aqui no futebol brasileiro e é natural. Quando você quebra a bolha, se você pensar bem, os três são as 5 maiores torcidas têm 3 técnicos de fora, né? Então tem uma geração que ficou para trás, uma geração que praticamente nasceu morta de técnicos, né? Você tem hoje um gap muito grande para os técnicos mais experientes que estão aí, hoje estão parados, né? Está 2, o Lucha e o Filipão. E você tem uma série de castas no Brasil que se protegem de forma cartorial. As associações de árbitro, as federações de árbitro, as federações estaduais, os CNMs da vida, né? Os grupos de WhatsApp. Então existe um verniz, uma proteção para si próprio, para proteger seus empregos, para proteger o seu dinheiro, né? E então o Zubeldia vai passar por isso. Infelizmente. Tá aí, galera, um trecho para vocês do F90 da ESPN Brasil e outro trecho aí do pessoal da Band Esportes, falando sobre o São Paulo, Zubeldia, que mais uma vez, né, levou o cartão amarelo, está suspenso para o jogo contra o Palmeiras e não vai estar ali na beira do campo. Concordo em partes. Alguns desses cartões aí eu acho que exagerados, né, demais pela arbitragem, e o Zubeldia já pode estar marcado, né? A gente viu quando o Abel chegou aqui no Brasil, no começo do seu trabalho, ele recebeu muitos cartões. Hoje ele é um treinador aí que recebe muitos cartões ainda, mas bem menos do que quando ele chegou, né? Quando ele começou o trabalho no Palmeiras. E o Zubeldia, acredito, né, que já pode estar marcado aí pela arbitragem. Alguns cartões merecidos, né? A gente vê que às vezes os treinadores exageram demais ali na beira do campo em reclamações, mas outros cartões nem tanto, né? A arbitragem não tem critério. A gente vai ver mesmo, pode assistir os próximos jogos aí do Brasileiro. Vai ter treinador fazendo o que o Zubeldia fez e não vai receber cartão amarelo. Já o Zubeldia não pode dar um pio ali na beira do campo, que os árbitros já estão amarelando o Zubeldia, né?
concordo em partes aí, principalmente do que falou o Zé Elias, o Bubu também, né? Falando sobre esse tema aí, Zubeldia, sobre cartões amarelos que ele vem, né, recebendo no São Paulo, né? Às vezes merecidos, mas algumas vezes também os árbitros exageram demais. E como foi citado pelo Zé Elias, o mesmo árbitro que amarelou o Luciano, que ele não estava nem jogando, ele estava ali no banco de reservas, e o árbitro acabou amarelando o Luciano, tirando ele de um jogo do São Paulo. Mas vida que segue, se não me engano, o Luciano ficou de fora do jogo contra o Flamengo, acho que sim. Mas vida que segue, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nessa sequência dos próximos jogos. São Paulo tem um jogo muito importante dessa semana. Libertadores, primeira partida das oitavas contra o Nacional. Jogo fora de casa. O jogo da volta no Morumbi. E final de semana tem um clássico, né, contra o Palmeiras. São Paulo empatou ali, está com o mesmo número de pontos do Palmeiras no Brasileiro. Vai deixar esse jogo aí mais interessante ainda para a gente acompanhar no final de semana. Mas primeiro é a rodada do Brasil. Primeiro é o mata-mata da Libertadores, a primeira partida, e depois o Brasileirão no final de semana. Deixa a sua opinião aqui abaixo, concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo. O que você acha dessa questão aí, né, dos cartões do Zubeldia? Acha que os árbitros estão exagerando demais? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.